Oi pessoal, Ana aqui de novo, Dona Entre Linhas, tudo bem com vocês? Voltamos do recesso de fim de ano, estamos em 2025, feliz ano novo! Ano passado eu comecei uma palhaçada de fazer uma trilogia de vídeos sobre livros de ficção que falam sobre a ditadura militar. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, vai ter um card aqui em algum lugar dessa tela, não sei onde, vou ver na edição quando eu for colocar, pro primeiro vídeo, que foi sobre Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel. Considerando isso, já deixe seu joinha aqui embaixo, compartilha com seus amigos o primeiro vídeo, este vídeo, abre, se você ainda não assistiu, abre e deixa aberto já o vídeo do Luiz Puntel pra vocês assistirem depois, obrigada de nada. Deixa um comentário aqui, já leu esse livro, não leu esse livro, gostou da parte 1, no final do vídeo, comenta aí se você vai gostar também da parte 2. Pra dar uma introdução, né, vamos falar um pouco sobre sinopse. No Tropical Sol da Liberdade, a gente vai acompanhar a história da Helena Maria, ou Lena para os mais íntimos. Eu li esse livro 2 vezes na minha vida, tá? Então eu sou muito íntima dela, obrigada. A primeira vez foi há 4 anos atrás, estamos lendo de novo. O que aconteceu? A Lena quebrou o pé, o dedão do pé. E foi passar uma temporada na casa da mãe dela por causa disso. Mas é só um dedão do pé, Luna. Ela não sobreviveria sozinha. Sim, porém, tem um agravante. A Lena andou sofrendo uns apagões, assim, umas crises que se devem a uma condição neurológica, cujo nome eu não me lembro agora, mas essa condição neurológica vem gerando desmaios e ela tá tomando um monte de remédio e aí agora ainda veio esse negócio do dedão do pé, então ela vai ficar uns dias com a mãe dela pra ter uma assistência maior ali. Chegou o estagiário, é você. E assim, meio que os remédios que ela tá tomando pra não ter os apagões faziam um pouco parte do problema dela, sabe? Ela se aprofunda bastante nisso durante a história, então fica a dica aí, leiam pra vocês entenderem. A Lena é uma mulher muito reservada, inclusive com a própria mãe. A Lena é uma mulher muito reservada, inclusive com a própria mãe. Ela sempre foi muito reservada desde pequena, nunca foi muito de segredar com a mãe e tal. Elas falam bastante disso no livro. E aí essa reserva dela, essa vontade de se manter mais em si mesmada, acaba sendo um pouco curioso, porque a gente vê a relação delas ao longo do tempo que a Lena passa na casa da mãe. Durante esse período de recuperação, ela tem muito tempo pra refletir, porque ela é forçada a ficar parada por causa do dedão do pé. E aí ela reflete e redigere algumas fases da própria vida. Junto da mãe, que chama Amália, esqueci de falar o nome dela, a Lena rememora muitos dos momentos vividos durante a ditadura. Ela era uma jovem adulta na época. E ao longo do livro, nós temos muitos momentos da Lena sozinha, nós temos alguns momentos da Amália sozinha, e nós temos vários momentos das duas juntas, relembrando tudo o que aconteceu e refletindo sobre as próprias memórias e tal. Em resumo, é isso, assim, praticamente um memoir compartilhado, sabe? É um livro bastante tenso, né? Porque passa muito por momentos chave, assim, da ditadura na vida delas. Porém, ele vai revezando com reminiscências da Lena, com pensamentos dela com relação a quando ela era criança, quando ela era jovem, agora ela já mulher adulta, aos relacionamentos dela e tal. Então, ele intercala muito a ação do que aconteceu durante a ditadura com a calmaria dos pensamentos atuais da Lena, sobre tudo o que levou ela a ser a mulher que ela se tornou. É um livro muito bonito, mas justamente por causa de intercalar aí os pensamentos dela sobre si mesma e os relatos sobre o que foi a ditadura, que eu acabei me perdendo um pouco ali. Eu achei um pouco alongado demais. Mas eu acho que é meio que o propósito do livro, fazer você se conectar ainda mais, de forma mais profunda, mais forte com a Helena. E ele faz isso muito bem, assim, eu senti essa conexão. A gente tem tanta coisa ali pra pensar junto com ela, que gera realmente, mesmo em mim, que tava um pouco dispersa em alguns momentos, eu senti a conexão com ela. Mas eu queria não ter tido esses momentos de dispersão, sabe? Eu gosto mais quando o livro me segura um pouco melhor. Mas isso é muito pessoal, tá? Não levem a minha palavra pro coração, vocês podem sentir algo diferente. Até porque o livro é ótimo. Pois bem, essa foi uma introdução do que é mais ou menos assim, de maneira geral, a história. Agora nós vamos falar um pouco sobre
minhas opiniões sobre trechos específicos do livro. Talvez tenha spoilers, então por favor não fiquem chateados comigo. Obrigada. Pois bem, fiquei bem. A Lena, ela viveu os horrores da ditadura, mas não de perto o suficiente, sabe? Ela mesma fala que ela meio que viveu na periferia dos fatos. Ela não era afiliada de nenhum partido, ela não tinha respaldo com nenhum grupo da esquerda, como boa parte dos que participaram da oposição tinham, né? Ela não era dessa galera, assim, ela não tinha ligações e conexões e tal. Por causa de ligação e conexão, e um amigo de um amigo de um amigo de um amigo, a galera conseguia dar o fora do Brasil. E ela foi por outros meios, assim, ela foi porque ela quis, ela foi meio que um autoexílio. E eu ouvi dizer já, né, que quem praticava o autoexílio era meio que, você não sofreu o suficiente como nós, né, por parte do resto da comunidade. Eita, que o povo aqui, que pão? Estagiário, volta pra mesa. Goaba. Rolava esse atritozinho, assim, pelo que eu ouvi dizer, né? Não vou afirmar nada aqui, porque eu não vivi essa época, não enche meu saco depois. Mas enfim. Mas a Lena foi pro exílio, né? E a culpa que ela carregava pra ter ido parar no exílio é que ela foi chamada de rabo de foguete. Pelo que eu consegui entender, era uma pessoa que tinha muitos problemas em volta, sabe? Sei lá, talvez um ponto quente ali da parada que poderia trazer problemas. Não sei, foi o que eu entendi. O motivo dela ser considerada um rabo de foguete na história era o irmão mais novo dela, o Marcelo, que ele sim foi um dos líderes da guerrilha, né, da oposição. Ele ajudou a perpetrar o sequestro, ela conta, né, esse trecho no livro, que ele ajudou a perpetrar o sequestro do embaixador dos Estados Unidos para trocar ele por presos políticos. Esse sequestro realmente aconteceu, deixou a junta militar com uma imagem muito feia lá pra fora. E pra entender melhor, pra tentar entender melhor essas referências reais, eu tive que dar umas pesquisadas, assim, monstruosas. Porque, como eu disse, né, não vivi a época, então eu tive que estudar bastante. E pesquisar por notícias relacionadas ao que aconteceu. E pelo que eu entendi, pelo que eu consegui entender na minha busquinha, é que o personagem Marcelo não existiu, de fato. Se existiu, provavelmente é codinome de alguém que a Ana Maria Machado conhecia, mas não tenho como afirmar. E aí ela usou essa figura do Marcelo como um elo pra ligar a Lena à revolução, né? Ela usou esse elo, o Marcelo. Desculpa, gente. Foi sem querer, eu juro. Ela usou o Marcelo como uma ligação entre a Lena e a revolução, né? Pra ela ter um motivo pra ir pro exílio. E pelo que eu fiquei sabendo, esse livro tem muitos aspectos autobiográficos. Então, talvez a Ana Maria Machado conhecesse alguma das pessoas da guerrilha que sequestraram o embaixador, e aí ela botou isso na história. E na descrição aqui do vídeo vai ter o link de uma reportagem que eu li sobre o sequestro de 4 embaixadores que aconteceu na época da ditadura militar por parte da guerrilha pra trocar por presos políticos. Vocês dão uma olhadinha depois, tá bom? Obrigada. Por essa falta de traumas, digamos assim, ela sofreu um pouco no exílio, como eu já comentei. E aí, quando eu li os trechos que falavam sobre as dificuldades da Lena e etc, caiu uma ficha na minha cabeça. Eu acertei em começar a minha trilogia pelo Menino Sem Pátria, porque ele é um livro mais leve, mais tranquilo. Como eu comentei, já temos o vídeo aqui, já foi lançado, vai ter o cardzinho na tela aqui no final do vídeo, aguardem. Já teve no começo, vai ter outro no final, tá bom? Obrigada. Enfim, eu não vivi a época da ditadura, né? Então eu não faço a menor ideia do que de fato foi o horror que aconteceu naquela época. E aí o Menino Sem Pátria meio que preparou o terreno de forma lúdica, de uma forma mais tranquila, pra que o soco na boca do estômago que eu levei de Tropical Sol da Liberdade viesse com um pouco menos de força. E mesmo assim eu ainda senti o impacto de maneira bem
extrema, assim, foi bem forte. Uma das reflexões que o Menino Sem Pátria me trouxe foi sobre como ficava a cabeça das crianças na época. E aí, em Tropical Sol da Liberdade, uma personagem que me marcou bastante e me chocou foi a Cláudia, que é uma irmã pequena da Lena. Em 68, quando o caldo entornou aqui no Brasil, a Cláudia tinha 6 anos de idade. Ela era muito pititica. E aí, bom, o ano de 68 teve muita coisa ao redor do mundo, assim, teve... Oi pessoal, Ana do Futuro aqui pra dar uma corrigidinha aí numas informações que eu passei meio pela metade quando eu gravei o vídeo sobre o ano de 68, que foi um ano conhecido como o ano que não acabava, porque aconteceram muitas coisas ao redor do mundo todo, incluindo a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, as manifestações estudantis contra as guerras do Vietnã e a Guerra Fria e as mortes, né, as mortes induzidas de John F. Kennedy e Martin Luther King, além do que aconteceu no Brasil. Voltamos com o vídeo. E aqui no Brasil teve o AI-5 no final do ano, né? No final de 68. Mas antes, né, de chegar ao AI-5, a gente teve a morte do estudante Edson Luiz, que gerou a passeata dos 100 mil, e depois teve as atrocidades do campo de Botafogo. Vou deixar links para reportagens relacionadas a esse assunto aqui embaixo. Sobre o Edson Luiz, vai ter um link para um vídeo do Normose, falando sobre pessoas da ditadura militar. Então, assistam lá. Estejam avisados, é um vídeo forte. Eu fiquei bastante abalada quando eu assisti. Então, fica aí o aviso. Mas é um vídeo muito bom. Normose é muito didático no que ele fala. Então, vale muito a pena conferir o trabalho do Motoilo. Obrigada. E aí foi com essas atrocidades que foram acontecendo, né? E foi principalmente depois do campo do Botafogo que a criança, a Cláudia, começou a pirar de vez. E ela começou a apresentar os primeiros sinais de trauma. Porque o que aconteceu no campo do Botafogo? Teve uma reunião dos estudantes planejando um protesto e a polícia cercou o lugar. E aí a galera, na tentativa de fugir, recebeu o acolhimento do presidente do Botafogo. E a galera fugiu pra lá, só que aí a polícia cercou a galera lá dentro também. Foi, assim, uma loucura. Tinha outras pessoas que não tinham nada a ver com os protestos dentro do clube, e essas pessoas apanharam da polícia e algumas foram presas e foi uma loucura. E rolou muita foto e até vídeo, acho, sobre o acontecido na televisão. A Lena fala que é uma época em que ainda dava pra saber das coisas, né? Então foi muito repercutido esse ataque da polícia aos estudantes e a Cláudia viu isso na TV e a mãe delas, a Amália, foi chamada na escola porque a Cláudia tava brincando de campo de Botafogo com as outras crianças. E aparentemente foi ela que começou a brincadeira. Posteriormente, um amigo da família é preso e aí o trauma da Cláudia aumenta um pouco, porque ficou todo mundo puto da vida que esse cara foi preso, que ele era um amigo e tal. E aí aconteceu que num dia lá, numa explicação sobre o dia do soldado que a professora tava dando, a Cláudia levantou a mão e falou que... Eita, lasca. Inseto. Miau. Numa explicação que a professora tava dando pro dia do soldado, pras crianças, falando que os soldados protegiam as pessoas e tal, a Cláudia levantou a mãozinha dela e chamou a professora de mentirosa. Conversa vai, conversa vem, o negócio chegou nos generais, e aí a Cláudia falou que os generais que eram malvados, e na sala dela tinha um neto de general. Aí, bom, a história repercutiu, e assim, a menina ficou bem. Mas deu pra sentir um arrepio na espinha, sabe? O mesmo tipo de angústia que eu senti assistindo o Ainda Estou Aqui. Que foi o que disparou toda essa parafernália que eu tô fazendo aqui de vídeo de livro da ditadura. Bate aquela angústia, sabe? É duro, é horrível, enfim. Ela me fez pensar no que eu falei sobre as cabecinhas infantis em meio àquela violência toda no vídeo sobre o Menino Sem Pátria. Assim, Menino Sem Pátria já me deixou com uma certa noção do estrago, mas o Tropical Sol da Liberdade me esfarelou um pouco. Foi mais intenso. Seguindo em frente, tem um trecho em que a Lena diz o seguinte: quando tudo isso passar, a gente ainda vai lembrar com horror, como se fosse um pesadelo, e é capaz até de duvidar que aconteceu mesmo. Ao que o amigo dela, o caríssimo amigo Luiz Cesário, responde dizendo que ela tá sendo inocente e que, por experiência própria, ele sabe que quando tudo acabasse,
Ele sabia, né, que quando tudo acabasse, exceto por aqueles que pagaram com o próprio sangue, o povo se esqueceria sim. E eu me peguei pensando muito sobre isso e sobre como, para uma boa parte, para não dizer a maior parte da população, a ditadura foi boa. Entre aspas, né? Entre muitas aspas. A própria Helena sabe disso, como é demonstrado em um trecho da peça dela, de que existem essas pessoas que estavam se beneficiando do período, não da ditadura em si, mas da situação do país na época. E assim, a repressão, a censura, a truculência, a violência, todos esses aspectos do exército na época cumpriram muito bem o papel de não deixar passar, assim, de abafar os maiores horrores, né? Até hoje a gente não sabe 100% onde estão as pessoas que foram capturadas na época da ditadura. Mas enfim. E aí quando ela fala sobre a morte do Edson Luiz, né? Quando a Ana Maria Machado traz esse tópico pro livro, e de como o povo todo ficou sabendo o que aconteceu, ela faz questão de frisar, como eu comentei, que era um tempo onde ainda dava pra saber das coisas. Porque o AI-5, né, só viria a acontecer em dezembro. E então, assim, sim, ainda dava. Ainda não tinha página vazia ou receita de bolo no jornal. E a fala do Luiz Cesar, ela me marcou muito também, porque esse plano ardiloso de abafamento, de varrer pra debaixo do tapete essa face mais cascuda da ditadura e fingir que só ia preso quem era bandido, realmente causou um efeito amnésia no povo. Né? Eu aprendi sobre a ditadura na escola, como muita gente também aprendeu, mas eu só entendi de fato o horror que foi aquela época porque depois de adulta eu fui atrás de entender melhor. Porque realmente, assim, tem pouca documentação sobre como foi a época. E a documentação que tem não é tão divulgada, não se fala tanto no assunto. A gente prefere varrer para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu tanta coisa ruim assim. Essa preocupação de não deixar morrer, de não deixar esse assunto se abafar totalmente e de não permitir que a amnésia geral predomine, por esse motivo eu quis trazer aqui pro canal a trilogia da ditadura, né? Como a minha trilogia da ditadura, porque esses livros não têm relação um com o outro de forma alguma. Pra tentar chamar a atenção das pessoas pra ficção, né? Assim, posteriormente, elas podem se interessar mais pelo assunto e ir atrás de ler e entender melhor em busca de não permitir que essa memória se apague e que toda aquela atrocidade se repita, sabe? Eu espero que esse vídeo funcione e chame a sua atenção e que você saboreie essa bela obra que é Tropical Sol da Liberdade, da Ana Maria Machado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com o livro final da minha trilogia pessoal de livros sobre a ditadura. Um beijo, um abraço e até lá.